Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos, esta é a aula número 10, cujo tema é Estruturalismo, mais uma aula aqui dentro do conteúdo de História da Psicologia. Antes de começar, deixa eu dar um breve depoimento aqui. Eu tenho um amigo com quem eu morei numa república durante os estudos, ele era da biologia. E certa vez eu perguntei para ele se ele já havia lido algum texto no original do Charles Darwin, né? Grande nome da biologia e da teoria da evolução. Bom, ele me disse que nunca leu na fonte original o Charles Darwin e que nunca precisou, que nunca fez falta, ou seja, ele conseguia compreender as principais ideias do Darwin, né? As consequências dessas ideias, do pensamento dele, para a biologia, a despeito de não ter lido no original o Charles Darwin. Bom, por que eu perguntei isso para esse amigo? Era porque eu tinha um certo constrangimento de, sendo estudante de psicologia, aliás, sendo formado em psicologia, porque nessa época eu já era formado, de jamais ter lido nada do pai fundador da psicologia, né, o Wundt, né? Inclusive eu não consigo pronunciar o nome do Wundt, né, bonitinho. E aí eu percebi que, na verdade, esse não é um grande problema. É claro, seria muito legal ser capaz de ler e entender o Wundt, inclusive no original em alemão, coisa que eu não fiz, né? Eu não falo alemão e as coisas que eu consigo ler geralmente são reinterpretações, releituras em inglês. Mas isso é uma coisa que acontece dentro da ciência, né? Muitas vezes a gente não lê os originais, né? Muitas pessoas às vezes estudam matemática, mas não necessariamente leem os elementos de Euclides, né? Só para dar um exemplo, assim. Bom, não sei se o pessoal da matemática lê Euclides ali no original, né? Mas é um ponto que ocorre dentro da história da ciência que muitas vezes a gente acessa o pensamento de autores importantes por meio de releituras, né? Bom, mas sem mais delongas, no vídeo anterior eu falei sobre a pré-fundação da psicologia, então falei de alguns antecedentes ali filosóficos e fisiológicos, né? A psicologia emerge desses dois campos de conhecimento, a filosofia e a fisiologia. E aí eu finalizei a aula falando que finalmente emerge a psicologia moderna com Wilhelm Wundt, em 1879, com a fundação do primeiro laboratório ali de psicologia experimental em Leipzig, na Alemanha, e deixei uma pergunta no ar, né? Mas se eu falei de exemplos, né, de instâncias de pesquisas, de investigações que envolviam a psicologia antes mesmo do laboratório de Leipzig, por que esse status de pai fundador foi dado ao Wundt, né? É uma coisa que eu sempre me questionei, né? Os psicofísicos ali já estavam fazendo coisas antes mesmo do Wundt. Bom, diferentes fontes, né, fornecem tentativas de explicar. Uma que eu achei muito legal, dá uma possibilidade para isso aqui, só para reforçar o que eu falei na aula anterior, né? Eu citei o Paul Broca e falei dos estudos com os afásicos, né, com a afasia ali de nomeação. Também mencionei, não coloquei foto aqui, mas também mencionei o Wernicke, né, que fez os estudos da afasia de Wernicke, né, que ficou conhecido depois. Eu cheguei a falar do Ernst Weber, né, da psicofísica. Não falei, mas poderia ter falado muito bem do Fechner, né, também muito importante aí dentro da psicofísica, esses dois. Ou mesmo o Hermann von Helmholtz, né, que foi importante aí em estudos sobre a velocidade do impulso elétrico, né, da transmissão da informação no meio físico, né, no nosso organismo. E, se eu não me engano, também alguns estudos em audição, né, bem importantes. Bom, o livro Elementos de Psicofísica, do Fechner, né, que é um clássico dentro da psicofísica, foi de 1860. Né? Acabei de falar que a emergência da psicologia foi como no laboratório, ele foi em 1879, geralmente quando a gente fala do aniversário da psicologia, enquanto eu gravo, nós estamos em 2024, então nós temos aí 79, 89, 99, 9, 19, 145 anos aí do surgimento da psicologia como ciência, mas aí tem alguns anos, né, antes surgiu já o elemento de psicofísica, então por que Wundt, né? Aqui está o nosso pai criador da psicologia, né? O status, geralmente historiadores atribuem a ele. E aí a resposta do porquê
com William Wundt, por que com o laboratório, é porque pessoas que vieram antes do Wundt estavam interessadas em investigar um problema de pesquisa específico, de entender uma relação, por exemplo, os psicofísicos, a relação entre o mundo físico e o mundo psicológico, ali em termos de relações matemáticas mesmo. E o Wundt teve um conjunto de ações coordenadas que levaram à emergência do primeiro laboratório de psicologia e também ao treinamento de novos estudantes, a fundação do primeiro periódico, a escrita dos primeiros manuais, dos primeiros livros-textos, fez o treinamento. Então, basicamente, foi como se ele fundasse um esporte, né? Ele falou, não, vai começar hoje aqui a ter um esporte chamado futebol. Ele é jogado assim, assim, assado, ele estabeleceu as regras, ele juntou as pessoas, criou os primeiros times, fez o primeiro campeonatinho, fez o regulamento, deu prêmio, enfim. Se fosse fazer uma metáfora assim para associar isso ao futebol, o William Wundt foi o que teve as ações mais coordenadas e é por isso que o status é dado a ele, né? Então, o Wundt, a gente pode dizer que ele deliberadamente buscou estabelecer a psicologia como um novo, né, que está escrito errado, um novo ramo científico, né? Então ele escreveu ali o Contributions to the Theory of Sensory Perception, né? Ao longo de um conjunto de anos. Depois também ele escreveu o Princípios de Psicologia Fisiológica, né? Que o fisiológico que dá muito essa ideia dos interesses até dos psicofísicos antes dele, mas a gente pode pensar que o fisiológico muito relacionado nesse contexto à psicologia experimental, né? O William Wundt estava interessado nessa psicologia experimental de laboratório. Ele fundou o laboratório de Leipzig em 1879. Ele criou o primeiro periódico, que a princípio se chamou Philosophical Studies, né, que ele queria chamar Psychological Studies, mas segundo aí livros de história da psicologia já existia um periódico chamava Psychological Studies, mas que aparentemente, se eu não me engano, era sobre coisas paranormais, né? Então acabou ficando Philosophical Studies, que seria o primeiro periódico aí de psicologia, em 1881. Ele treinou novos pesquisadores, então nós vamos ver logo mais que o Titchener, né, que foi um grande responsável por levar a psicologia da Alemanha para os Estados Unidos, onde ela floresceu e se tornou uma grande tradição científica e da qual nós, no Brasil, recebemos muita influência até hoje. Então, as primeiras pessoas, os norte-americanos, foram até a Alemanha para ser treinado pelo Wundt. Então, ele, digamos que, alguns autores até falam, né, que se você pega um determinado pesquisador, sobretudo norte-americano, né, você consegue traçar a árvore genealógica dele. Então, eu fui orientado por fulano, que foi orientado por cicrano, e quando você vai subindo na árvore, muito provavelmente você vai acabar chegando em Wundt em algum momento, que seria a origem de todos, né? Dizendo mais ou menos desse jeito. E ele também escreveu um livro aí, na verdade em 10 volumes, né? De um livro chamado, traduzindo por inglês, evidentemente, né? Ele não escreveu em inglês, que seria o Cultural Psychology, né? Então o Wundt teve também essa pegada aí de uma psicologia mais experimental, por um lado, que seria a psicologia dos processos psicológicos básicos, como sensação, percepção, que seriam aqueles passíveis de serem estudados experimentalmente, e dentro do sistema de crenças aí do Wundt, os processos psicológicos superiores que já têm uma mediação maior da cultura, por exemplo, processos psicossociais ou mesmo memória, raciocínio, tomada de decisão, já não seriam passíveis de serem estudados experimentalmente, precisariam de uma outra abordagem que se aproximaria mais das ciências sociais, da antropologia, o que se mostrou curiosamente errado depois de pouco tempo, porque na própria Alemanha, um carinha chamado Hermann Ebbinghaus, né, eu vou falar dele mais na unidade memória, ele foi o primeiro cara a estudar experimentalmente a memória, que foi muito importante para o estabelecimento do campo, né? Então, na verdade, dá sim. Embora você possa estudar a psicologia cultural por meio de métodos antropológicos, você também pode estudar experimentalmente, caso assim deseje, né? Nesse curso, inclusive, eu vou falar um pouquinho de psicologia social, pegando essa abordagem mais experimental que mostra que Wundt estava errado nesse contexto, né? Desse pensamento dele. A nova ciência psicológica, estabelecida por Wundt, teve uma forte influência das ciências naturais, né? Nesse caso da química, né? Eu trouxe aqui o desenho da tabela periódica, né? Wundt foi extremamente influenciado, né, por essa capacidade das ciências naturais aí de estabelecer ali elementos básicos ali numa tabela,
E, de certa forma, isso influenciou, se propagou para essa psicologia emergente, que seria a psicologia que tentaria estudar, né, os processos psicológicos básicos, né? Então, qual que era o objeto de estudo da psicologia para Wundt, né? Seria a experiência consciente, ou seja, a experiência imediata, a experiência tal como ela se apresenta a um observador. Quando eu falo experiência imediata, estou fazendo oposição à experiência mediada, né? Que é mediada, por exemplo, pela linguagem ou pelo conhecimento prévio. Por exemplo, quando uma pessoa vê uma maçã diante dela, a experiência imediata seria fazer uma descrição topográfica desse objeto, né? Ele é circular, é da cor vermelha, fazer essas características. Se a pessoa responde isso é uma maçã, ela já não é uma experiência imediata, mas ela já está sendo mediada por aspectos linguísticos e culturais ali que permite que eu saiba que aquilo, que aquele percepto ali representa, né, uma maçã, né? Então, a ideia do Wundt era de tentar entender, né, os elementos, né, da consciência, né, entender as experiências humanas básicas, né, quais são os aspectos que compõem a consciência, ou seja, a estrutura da consciência. Embora eu deva fazer uma ressalva aqui, que o termo estruturalismo está muito mais associado ao principal discípulo do Wundt, né, que é o Titchener, que foi para os Estados Unidos, do que ao próprio Wundt. Nessa aula eu trago didaticamente os dois juntos, Wundt na Alemanha e Titchener, né, que foi para a Alemanha e depois regressou para os Estados Unidos, mas o sistema estruturalista seria mais associado ao Titchener, tá? Agora o Wundt, né, justiça seja feita, ele fazia o reconhecimento, né, de que seria importante nós tentarmos decompor as estruturas da consciência. O método ali que foi eleito foi o método experimental, a utilização da introspecção, vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. No entanto, apesar dessa tentativa de identificar os elementos da consciência, o Wundt reconhecia que esses elementos se combinavam para produzir a nossa experiência, né? Essa experiência que era decomposta do ponto de vista metodológico, ela se apresentava no dia a dia como algo que era mais do que a soma das partes, né? E essa combinação seria análoga à combinação de elementos químicos, né? De compostos químicos ali, de elementos químicos que produzem os compostos, né? Melhor dizendo, né? Então, isso aconteceria por um processo que o Wundt denominou de síntese criativa, e ele também falava de apercepção, que a apercepção, com um azinho no começo, a apercepção seria um processo ativo pelo qual os elementos mentais são organizados, ou seja, o indivíduo, né, desempenha um papel ativo na combinação desses elementos para formar alguma coisa nova, né? Então, isso é muito importante de entender no sistema de crenças do Wundt. E aí eu quero fazer uma breve diferenciação aqui no pensamento do Wundt e do Titchener. Apesar do Titchener aqui ter sido discípulo do Wundt, né, ele se afastou do Wundt em alguns aspectos, porque nós falamos muito assim, estruturalismo, introspecção. A introspecção, né, a gente pode pensar ela como uma percepção interna, né, olhar para os seus próprios processos psicológicos, seus processos de pensamento e tentar relatar isso de alguma forma. Só que a introspecção defendida pelo Wundt era diferente da introspecção defendida pelo Titchener. Por exemplo, a introspecção do Wundt era muito mais quantitativa, se aproximava muito mais da introspecção dos psicofísicos, em que os participantes faziam julgamentos quantitativos ali, né? Eram feitos julgamentos de comparação relativa, de luminância, tempos de reação. Então eram julgamentos breves, né? Eram coisas muito rápidas, em que a pessoa fazia um julgamento depois de uma tentativa, né, numa psicologia bem experimental mesmo. Enquanto que no Titchener poderia ter mais essa pegada que eu descrevi anteriormente da maçã, por exemplo, né, de você apresentar um objeto, um percepto para um participante treinado, né, a introspecção tinha esse componente de que aqueles que praticavam introspecção eram treinados minuciosamente, então em geral eram pesquisadores também que tinham passado por um treino experimental, mas na introspecção do Titchener era uma introspecção mais fenomenológica, mais subjetiva, em que era feito um relato minucioso, pormenorizado sobre a experiência consciente, que essa introspecção inclusive é uma introspecção que o Wundt rejeitou, né? Essa introspecção que surge também ali na Alemanha, né, com outros nomes, como, por exemplo, o Karl Stumpf, né,
que era da fenomenologia, né? Tinha essa pegada mais. Também tinha o Oswald Koop, né? Os livros-textos trazem brevemente uma menção a ele, né? Que seria um relato retrospectivo, né? Que é trazido. Você veja bem, se você apresentou um estímulo para um aprendiz, né, para um participante, e ele precisa fazer um julgamento breve de qual estímulo é maior que o outro, esse julgamento é muito rápido em relação à experienciação do estímulo. Agora, quando você dá um estímulo e o relato é pormenorizado, vai se passando cada vez mais tempo até que o relato seja feito. Então tem uma diferença dessa introspecção do Titchener, que é mais qualitativa, e a do Wundt, que era mais quantitativa. Além disso, como eu falei, para o Wundt, né, a doutrina da percepção é aquela que defende que a organização dos elementos, né, desses elementos da estrutura da consciência, são organizados ativo por aquele que as percebe, enquanto que na doutrina do Titchener seria via associação, seria uma coisa mais associacionista, tal como os britânicos defendiam, ou seja, um processo mais passivo, talvez por contiguidade, por proximidade ali, poderiam ser aspectos que afetariam essa introspecção seguida da organização dos elementos, né? Como eu disse, o Wundt, né, é entendido como o pai da psicologia, e aí o Titchener foi o grande responsável por levá-la aos Estados Unidos, mas a ideia aqui não é trazer o pensamento completo deles, porque esse é um curso introdutório. A ideia é falar como que parte desse sistema de crenças estruturalista, por exemplo, influenciou a psicologia, influencia talvez a psicologia até hoje, né? Quais são os resquícios de estruturalismo que nós temos aí, por exemplo, na psicologia, né? Então, vamos a algumas críticas ao estruturalismo, né? Lembrando que eu estou aqui fazendo um amálgama, né, do estruturalismo, colocando Wundt e Titchener juntos, mas na verdade são coisas separadas, né? Tá? Entenda isso. Mas uma das críticas é em relação ao método, né? Primeiro a introspecção, o caráter artificial da introspecção, né? Ao olhar para dentro de si mesmo, né? Um ponto é que o relato pode modificar a experiência consciente, né? Então, o ato de olhar para si e avaliar o que você está percebendo, né, naquele momento, na sua experiência imediata, pode em si mesmo modificar essa experiência e fazer com que esse método não seja viável para uma psicologia científica. Além disso, apesar dos estruturalistas, dos psicólogos ali serem treinados para olharem suas próprias introspecções, surge uma dúvida, né? E quando as introspecções de diferentes observadores é distinta? Né? Eu só tenho acesso àquilo que eu introspectei em relação a mim mesmo, eu não tenho acesso ao que outra pessoa teve de introspecção em relação à experiência dela. Quando isso dá divergente, como que eu resolvo isso? Né? Isso não fica muito claro. Além disso, existe uma ausência de uma linguagem introspectiva, eu coloquei entre aspas aqui. Pensa o seguinte, de certa forma, né, você deveria estudar a experiência imediata e não a experiência mediada. Né? Eu dei o exemplo, mais uma vez, da maçã, retorno a ele, que quando eu falo maçã, ela já está sendo mediada, por exemplo, pela linguagem, né, e pela minha experiência prévia, pelo meu conhecimento de mundo, que faz que eu perceba aquela maçã como uma maçã, né, aquele percepto como uma maçã. Mas quando eu faço uma descrição de que ela é redonda, ou que ela tem determinada textura, ou que ela é vermelha, o vermelho também, de certa forma, ele não é um dado da minha experiência consciente, mas ele também já é um dado interpretativo daquela experiência de como aquela luz incide sobre minha retina e é interpretada pelo meu córtex occipital, e eu estou interpretando aquilo como a experiência de vermelho, né? E não ficava claro qual que era a linguagem introspectiva, né? O que é a introspecção de fato e como separar quais aspectos dessa introspecção realmente compõem uma experiência imediata e quais compõem já uma experiência mediada por outros elementos, como, por exemplo, o conhecimento do mundo, né? Se é que dá para separar essas coisas de fato. Bom, temos críticas também em relação ao estruturalismo quanto escola de pensamento ou programa de pesquisa dentro da psicologia, né? E aqui essas críticas, eu já estou pensando numa crítica mais estadunidense, que é a crítica da próxima escola, que veio depois do estruturalismo, que foi o funcionalismo. E aí a crítica se dá sobre a artificialidade, que eu ia comentar antes, né? Então, é o fato de que quando eu pego todo da experiência consciente, tento decompor isso em partes, tento estabelecer uma tabela periódica psicológica, né, dos elementos da consciência,
da experiência consciente, essas partes não guardam uma relação com o todo que é a experiência. Acho que o grande exemplo que pode ser trazido em relação a isso é o exemplo da experiência de uma música, né? Você, quando decompõe a música, você está estudando, sei lá, teoria musical, você decompõe a música em suas notas, por exemplo, uma nota em si, ela não captura todo o elemento da experiência que é ouvir a música nesse contínuo, né? Então, talvez, por exemplo, para os funcionalistas, ou mesmo para a psicologia da Gestalt na Alemanha, a gente vai ver um pouco mais sobre isso posteriormente, sobretudo para a psicologia da Gestalt, quando eu decomponho os elementos da consciência, eu não consigo chegar a uma conclusão razoável sobre a experiência consciente, porque essa decomposição faz com que coisas se percam ali, né? E aí entra o grande mote ali da psicologia da Gestalt, né, que nós vamos ver que é que o todo, né, é diferente da soma das partes, né, mas isso fica para um outro momento. Além disso, essa é uma crítica bem funcionalista, né, que o estruturalismo estava buscando responder a pergunta incorreta. Então tudo bem, vocês estão investigando alguma coisa aí legal, vocês estão tentando responder perguntas, mas a pergunta que vocês estão fazendo está errada. Vocês estão tentando responder a pergunta: quais são os elementos da consciência? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é sobre a função, e por isso funcionalismo, né? Qual é a função dos processos psicológicos? Qual que é a função da consciência? Qual é a razão última para a existência desses processos? O programa de pesquisa também era restrito, então nós podemos pensar que era um programa de pesquisa laboratorial e que não tinha intenção aí de ser uma psicologia aplicada, isso foi um problema também. E era uma psicologia que se focava no homem adulto, não se focava no desenvolvimento, não se focava em psicopatologias, não se focava na aplicação, não se focava na pesquisa animal, então era muito restrito ali a um conjunto de homens ali barbudos fazendo pesquisa básica em psicologia. Problemas com isso? Bom, em si não, mas você está tendo uma visão um pouco restrita de psicologia que poderia ser um pouco mais ampla, e foi o que foi proposto depois e que deu muito certo, inclusive. Bom, em relação ao legado, né? Aqui eu estou falando de legado, gente, mas quero deixar bem claro que eu estou forçando um pouco a barra, essa é uma interpretação minha sobre como o estruturalismo ainda aparece de vez em quando na psicologia. Bom, uma delas é que certas formas de introspecção estão presentes na pesquisa moderna, né? Então nós podemos pensar ali a existência de relatos verbais, né? De protocolos de pesquisa em que a pessoa tem que pensar em voz alta na medida em que ela responde uma tarefa. O próprio Jean Piaget, no método clínico dele de pesquisa, em que ele estava mais focado nos processos de pensamento das crianças do que na resposta final, se focava em tentar entender como que foi o processo decisório da criança, né? Qual foi o cálculo realizado para chegar a uma determinada resposta. Então ali tem um componente de introspecção também, né? Que você está relatando em voz alta os seus processos de pensamento, né? Não necessariamente perceptuais, mas de pensamento, né? Os métodos psicofísicos também envolvem percepção, né? Então eles estão presentes aí, de certa forma. E os inventários também que eram utilizados, sobretudo no laboratório do Wundt, também estão presentes aí na psicometria, por exemplo, né? Um exemplo que eu trago é o julgamento de preferência, né? Quando uma pessoa está avaliando, por exemplo, determinadas cores, ou determinados sons, ou determinados alimentos, né? E ela está estabelecendo um ranqueamento da preferência dela, ela está fazendo uma introspecção e avaliando. Eu gosto mais disso do que daquilo, então estou fazendo um ranqueamento com base na minha percepção interna, né? Na minha introspecção. Bom, além disso, nós temos na tradição moderna de estudos, né, que decompõem processos psicológicos, né? Eu acho que a psicologia cognitiva faz muito isso, né? Psicologia cognitiva, se você pega um manual, aí um livro-texto, ele vai ser dividido em atenção, em memória sensorial, memória de curto prazo, de longo prazo, raciocínio, tomada de decisão, inteligência, criatividade, linguagem, né? Então, essa decomposição, que ainda seja metodológica apenas, né? Nós entendemos que para a linguagem aspectos de memória estão ocorrendo, aspectos atencionais, sensoriais, perceptuais estão ocorrendo. Do ponto de vista metodológico ali, ou mesmo teórico, para possibilitar o estudo de diferentes processos, ainda tem essa, digamos, estruturalização dos processos para facilitar
a pesquisa, para viabilizá-los, né? Então, isso ocorre ainda mesmo em âmbito moderno. Então, aqui eu trouxe alguns processos, né? Percepção, atenção, aprendizagem, memória. Quando eu vou estudar, por exemplo, os efeitos da atenção dividida sobre o desempenho, eu estou focado num aspecto atencional, que é a atenção dividida, mas ali a atenção, para ela ocorrer, tem que ter o reconhecimento, tem que ter a percepção, tem que ter a estimulação dos órgãos sensoriais, tem que ter a tomada de decisão para avaliar e para dar uma resposta. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas de certa forma tem uma espécie de estruturalização ali, ok? Então, gente, por hoje era só. A ideia foi dar um panorama muito breve do estruturalismo, tá? Vejam que eu não falei de nenhum estudo empírico, só quis mostrar como que isso ocorreu, né? Como surgiu na Alemanha, como foi para os Estados Unidos, né? Na figura do Titchener, quais foram as principais críticas levantadas e qual foi o legado deixado aí na psicologia moderna, né? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o funcionalismo que se opôs fortemente ao estruturalismo, ok? Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.